Boa noite, nosso estimado internauta que nos acompanha em todas as quintas-feiras aqui no Percursos da Grande Mídia TV. Para esta semana, nós contamos com a presença do pastor Januário Velecua, ao que nós já agradecemos desde já. Seja bem-vindo, pastor Januário. Boa noite a todos nossos amigos que nos acompanham a cada quinta-feira e a cada programa que é lançado, e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pastor Januário. E mesmo para começar o nosso percurso desta quinta-feira, fale-nos um pouco de quem é Januário Velecua. Onde nasceu, onde cresceu, a sua infância, o que lhe marcou até esta parte na sua infância. Ok. Januário é um jovem, pastor jovem, filho do senhor Inácio. Nasci na província de Manica, concretamente num pequeno distrito ali conhecido como sendo o distrito de Sussundenga. Foi lá onde tive a minha infância. Cresci numa família humilde, igual à família de Cristo, que simplesmente conseguiam uma alimentação para suprir apenas o dia. É lá onde nasci. Os meus pais, infelizmente, não são adventistas, e agora é que se tornaram até cristãos, não fazem parte de nenhuma religião, mas foi de lá onde eu nasci, cresci, tive os meus estudos até o dia de hoje, de uma forma resumida. Ótimo. E o que é que lhe marcou na infância? Algumas brincadeirinhas que Januário na altura, hoje é pastor, mas na altura... Algumas brincadeirinhas que a gente fazia lá na infância, algumas delas eram brincadeiras ao anoitecer. Aquelas ali que com luar saíamos, corríamos, jogávamos banana. E também eu gostava muito de futebol, desde os meus 5, 6, 7 anos, jogava sempre futebol. E nos momentos livres, ia aí pastorear o rebanho da família, tínhamos cabrito. Então, eu era um dos meninos confiados da família e como sendo também o primogênito da família. Então, isso acabou influenciando que eu cuidasse dos rebanhos, gostasse de futebol e com essas brincadeiras. Sem esquecer que também na infância eu acompanhava os meus pais para a machamba. Vivíamos da produção, então fazia esse trabalho. Apesar de que na infância tive algumas brincadeiras não boas por causa da influência de amigos, éramos em algum momento obrigados com o nosso mais velho a tentar medir as forças, né, para ver quem que seria o vencedor. Então, foi uma infância não boa, trágica, mas infelizmente foi o que passei na infância. Uau, que bom, pastor Januário, nos fazendo recordar a sua infância. e não sei na sua infância, nas brincadeirinhas de jogos de futebol, terá ganho por várias vezes. Sim, ganhei por várias vezes. Até jogos escolares passei até a ser considerado como sendo um dos melhores guarda-rede, porque na infância sempre jogava na baliza. Então, fui me destacando na escola, no bairro, até com os meus 10 anos. Eu já jogava até com adultos, não com as pessoas da minha idade. Então, fui, sim, um ótimo jogador de destaque, até se fosse nos países desenvolvidos, fazer parte de grandes equipas. Mas, por causa do trabalho, entre as outras ocupações, acabei deixando pouco a pouco o futebol, porque traz grandes lesões. Até hoje, tenho marcas até de futebol. Ótimo, pastor Januário. E agora fala-nos um pouco da sua vida estudantil. Quem era Januário na escola, na sua infância? Um menino muito inteligente, brincalhão?
Na escola, eu entrei na escola muito cedo, por causa porque vivíamos próximo da escola. O nosso quintal fazia limite com a escola. Então, fui entrando cedo por causa do ambiente. E na escola me tornei, pela graça de Deus, um dos meninos de destaque a partir de primeira até quinta classe. Fui um dos meninos brilhantes da escola. Infelizmente, sexta, sétima, tive péssimos companheiros, porque a minha escola, onde eu frequentava, era distante. Então, percorríamos uma coisa de 30 a 40 quilômetros a pé. Então, os meus amigos, às vezes, quando cansavam por ser eles mais velhos, diziam que vamos lá sentar um pouco aqui e sairemos depois do pôr do sol para dizer aos pais que estávamos na escola. Então, não, esse momento, infelizmente, não aconselharia a ninguém, porque foi um péssimo momento, me levou a ter baixo aproveitamento sexta e sétima, mas do oitava, nona até no ensino superior, pela graça de Deus, voltei a me estabelecer de novo. Isso é de louvar, porque as minhas notas do oitavo até o ensino superior foram tornando cada vez mais crescente, como era no ensino primário. Então, sim, Januário foi um menino inteligente, um menino que dava para apostar na academia até no dia 2, pela graça de Deus. Ótimo, 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 ótimo. E parece que o pastor Januário terá também vivido um pouco daquele momento da Guerra Civil, não? Não. No ano em que me nasceram, estava a terminar a guerra, então estava a entrar, foi do acordo de Roma. Infelizmente perdi. Só a minha mãe ali foi correndo com a minha gravidez até no mês de fevereiro, quando deram-me parto. Dali foi só moleza. Não houve mais guerra até dia 2. Sou muito jovem, abaixo de 30 anos. Essa é a boa parte, que é muito jovem, abaixo dos 30 anos. Sim. Isso já é muito bom. Mas agora fale-nos também dos seus desafios enquanto estudante. Um dos desafios que eu enfrentei era mesmo por falta de finança, porque os meus pais deixaram de cuidar de mim e da minha academia a fazer quarta classe. Eu tinha 10 anos na altura. Então, com isso, fui obrigado a sair de casa para buscar apoio. Então, com isso, lá, eu tinha que fazer algum trabalho extra, pastorice, trabalho de machamba, para conseguir me sustentar. Então, isso é lamentável para mim. E quando terminei o ensino primário para o ensino secundário, tinha que sair do lugar onde morava para ir da vida. Foi lá também, tinha que fazer mais um outro passo, trocar do patronato, assim como posso dizer, aquele que me ajudava por meio do pastorice, passei para uma outra pessoa que já tinha que fazer trabalhos domésticos, e assim conseguia estudar e me autossustentar para suprir as minhas necessidades. Isso eu falo de oitava até 12ª. Foi assim como eu consegui estudar do meu próprio esforço, suor, em cumprimento da orientação que Cristo aí havia dito logo para Adão: do teu suor comerás o teu pão até que voltes à terra. Então, na academia, para mim, sim, foi difícil, mas também isso me ajudou, porque por meio do sacrifício que eu ia fazendo, em algum momento eu tinha que diminuir muitas brincadeiras na infância, colocar limite, daqui para aqui tinha que fazer isso, ações também para ajudar. Foi o que me ajudou a estabilizar, para tornar-se um menino inteligente, por causa desta vida difícil, sim. Uau, uau. Então, o pastor disse há bocado que foi pastor
quer dizer, de gado? Era gado bovino, caprino? E quanto recebia na altura, pastor? Na altura, eu recebia uma nota muito desprezível para o dia de hoje. Era 50 meticais, foi o meu primeiro salário ao cuidar de gados bovino. Mas, pela graça de Deus, esses 50 meticais conseguia até suprir tudo. Você não vai imaginar, com 50 meticais, conseguir comprar um par de sapatos. Mas, na altura, sim, conseguia. Tinha acesso a sapato, tinha acesso a roupa, até uniforme escolar. Com 50. Depois de 50, fui subindo de salário, passei para 60, depois passei para 70, fui passando para 100, 160 durante a pastoriça. Então, dos 160, tive uma queda brusca para os 100 meticais e dali renunciei, que não era mais suficiente. Foi quando eu saí, passei já para outro trabalho, esse já doméstico, porque já trabalhava no ensino secundário. 50 meticais era o meu salário. 50 meticais, depois foi subindo, depois houve uma queda Sim, brusca. uma queda brusca. Perdi os 60 meticais. E nesse outro emprego, nesse outro emprego doméstico, recebia quantos meticais? E quais foram, quer dizer, qual foi a diferença, se calhar positiva ou negativa, dessa troca de emprego para... O outro. Ok. Quando troquei do emprego, esse trabalho doméstico fiz em duas casas. Na primeira casa, eu recebia 200 meticais. Era só um valor, teoricamente, 200 meticais. Mas, infelizmente, nunca tive. Irmão foi um patrão alcoólatra, então não orava com compromisso. Então, saí dali, fui adquirindo o outro, e esse já que recebia 300 meticais. Era uma grande melhoria com 300 meticais. Já tinha acesso a novas sapatilhas, tinha acesso a novas camisetas, calções, para poder ali passear. Gingar um pouco na altura, fazer um show-off. Já tinha até amigos de chofe e já era possível tentar já equilibrar-se com ele, com os 300 meticais. Então, pastor, depois de ter concluído o seu nível médio, em meio a tantos esses desafios que acabou de fazer menção, qual foi o passo a seguir? Depois de eu ter terminado o ensino médio, é onde começa a ser mais turbulento em relação à primeira fase. Porque quando eu estava a fazer nona classe, em 2009, acho que muitos, até se calhar, que estão nos acompanhando, já haviam feito até, se calhar, o nível básico. Tive uma situação triste na família. Os meus pais separaram-se, houve divórcio. Então, por meio do divórcio, eu fui obrigado a me tornar pai, entre aspas, dos meus irmãozinhos. Então, neste processo, foi quando eu conheci o segundo patronato, como havia dito, aquele que me dava os 300 meticais. Neste meio turbulento, quando já havia entrado no mundo das drogas, em que posteriormente, se possível, até poderei detalhar. Então, este novo patronato que me levou a dar já o salário mais elevado foi que deu algum acompanhamento. Então, ao terminar o ensino médio com ele, me sugeriu que eu entrasse como obreiro, porque na minha igreja apareceu uma proposta, a igreja, nesse caso a missão, precisava de jovens para serem obreiros. A idade mínima era de 22. Infelizmente, na altura eu tinha 20 anos. Então, esse patronato, que já era irmão, aconselhou-me a entrar. Então, coloquei meus documentos só para fazer de conta, para o inglês ver. Então, a missão aceitou os meus documentos com 20 anos que eu entrasse. Então, lá fui trabalhando em 2013 como obreiro
No meio do mesmo ano, 2013, foi quando tive proposta de uma bolsa do pastor Semoki. Acho que alguns que estão aqui já conhecem dele. Ele bolseou-me para fazer já o ensino superior no ano 2014. E foi assim que eu consegui ingressar para o ensino superior. Apesar também que não foi completo com ele, que posterior, se houver tempo, também poderei detalhar como é que consegui terminar o ensino superior. Que bom, pastor, que bom, pastor. Uma experiência interessante e muito, mas muito interessante realmente. Então, esteve há bocado a falar sobre a forma como saiu, né, quer dizer, como conseguiu entrar no ramo pastoral, nesse caso para o seu ramo de formação em teologia, por meio de uma bolsa. Sim. E depois teve alguns desafios, acabou terminando de outras formas quer dizer, os seus estudos já na universidade. Talvez nos conte um pouco sobre as experiências que colheu durante a sua formação e os desafios, naturalmente, que encarou, conforme já havia começado a fazer menção. Ok. Como eu já havia dito que tive bolsa do pastor Semoki, então, durante a minha formação, infelizmente, com aquela bolsa, não conseguia cobrir nada, porque até no final do ano, eu tinha uma dívida de todas as propinas. Na altura, era de 35 mil que cobria os 10 meses. E com isso, eu fui obrigado a perder alguns exames no percurso do ano. E porque Deus é sempre fiel, é um Deus de amor, então ele criou uma solução. Interviu na parte da União, e assim como a nossa missão, e tive uma bolsa agora da missão da igreja. Então, com esta bolsa foi o que me levou até no fim da minha formação. Então, após a formação, tive a minha primeira colocação na província de Tete, concretamente no distrito de Caurabassa, na vila de Songo, era lá onde eu estava instalado. Então, lá fui trabalhando, fiquei lá durante 2 anos, 2018 até 2020 do ano passado. Tive um novo chamado para os escritórios da missão, onde passei agora a exercer as funções como departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal até agora. Então, os desafios são vastos. Primeiro, trabalhar com as pessoas pelo qual não falam a mesma língua comigo. Foi um dos primeiros desafios que encarei na província de Tete. O maior número da população falava língua Chewa, que é de Malawi, e a língua Nyungwe, que não era a minha língua familiar, mas pela graça de Deus consegui adaptar. Segundo desafio que encarei foi mesmo por ter um campo vasto e sem ter que ter um meio de transporte para poder deslocar-se de um lugar para outro, mas porque Deus é fiel, havia sempre mecanismos, soluções urgentes de modo a conseguir solucionar. O terceiro desafio é ser, sim, pastor, mas tendo em mente que a minha família, os meus pais, ainda não são adventistas até o dia 2. Esse desafio, para mim, tem tirado sono, tem me deixado, infelizmente, instabilizado, mas esperamos um dia aquele que é fiel, Jesus Cristo, poderá continuar a tocar os seus corações. E o outro desafio que estou a enfrentar agora, estando numa outra fase, nos escritórios, é ter um campo muito grande e ter que entrar cumprir com o chamado num período turbulento da Covid-19. Imagine que eu havia dito que eu entrei em 2020, só fiquei no escritório num período estável, simplesmente uma semana. Na segunda semana, iniciou com a pandemia da Covid-19. Então, passei a ser o pastor
simplesmente dos escritórios ou da tecnologia. Todas as reuniões, seminários, é via Zoom, Facebook ou WhatsApp. Então, isso não está sendo fácil. Poucas vezes tenho acesso a um distrito ou a uma igreja para poder dar o seminário presencial, a não ser quando o presidente ali abre a cláusula. Então temos que nos tornar ali já em artistas, entre aspas, correr, ir para ali para conseguir dar seminário. Então isso também tem sido um desafio. Sem esquecer que sou um pastor jovem. Em algum momento, quando entro num campo, num distrito, até sou confundido com o filho do pastor e não o pastor. Até as crianças brincam: papá, esse aqui é pastor ou é filho do pastor? O pai diz que não, ele mesmo é pastor. Diz que não, ele ainda é muito jovem, não dá para ser pastor. Então, já estamos aí nos ambientando. Isso é um desafio como jovem, e sem esquecer que, por ter entrado em 2018, ainda não sou um pastor muito conhecido. Então, tem sido difícil. Estou a trabalhar, sim, mas não sou conhecido. E só participar de reuniões via online não permite aquele contato direto pelo qual é favorável de face a face. Então, não tem sido fácil. São vários desafios, mas pelo menos esses aqui são de mais destaque. Ótimo. Pastor, há algo que se calhar merece alguma atenção. Vem de uma família não adventista, antes até nem era cristã, mas agora, graças a Deus, já é cristã. Mas mesmo assim, o pastor seguiu essa carreira, não é? Pastoral. Sim. Talvez nos conte a experiência de sua conversão. Como é que a sua família acolheu essa notícia de que já era membro da Igreja Adventista, ponto 1, e ponto 2, quando informa que vai seguir a carreira pastoral, ia se formar em teologia. Como é que a sua família acolheu essa notícia num contexto em que, quando alguém conclui dessa segunda classe, espera-se lá no mundo fora que se faça uma grande decisão, seguir grandes outras áreas, diferentemente de teologia, que não é muito comum na nossa sociedade. Como é que a sua família acolheu essa notícia? Ok. Infelizmente, a minha família não interferia diretamente nas minhas decisões acadêmicas, pela graça de Deus. Como eu havia dito, que eles deixaram de me sustentar a fazer 4ª classe. Então, todas as decisões subsequentes, eles só recebiam informações que, já estou nessa fase. E para eles era só de louvar, nem fazer teologia para eles não sabiam. É o primeiro ponto. Segundo, para me tornar adventista, foi uma história muito longa, triste, porque, como eu havia dito, no ano 2019, houve o divórcio dos meus pais, e quando separaram-se, ficaram distantes um do outro, e se não bastasse, o meu pai, dias seguidos, ele é acusado falsamente de ter agredido a minha mãe, e ele é levado e condenado para as celas. Lá devia cumprir a pena de 14 meses. Então, foi neste período de tristeza, estando sozinho neste mundo, em que eu entro agora no mundo das drogas. Consumi ali o álcool, cerveja, o Nipa, entre aspas, para os que conhecem. Fui consumindo o fumo, tabaco, fui entrando poucos aos poucos, suruma, até nesta fase foi quando encontro um amigo. Do seguinte, havia alguém, um professor, que precisa de um jovem para cuidar da sua família, e esse jovem referia a mim. E esta pessoa que precisava do jovem era o meu, na altura chamava de tio, patrão, entre aspas, mas ele é que era adventista. Então, entrando em contato com ele, o primeiro requisito que ele me deu é: se eu precisava trabalhar para ele, então devia guardar o sábado. Nesse caso, eu devia trabalhar durante os 6 dias
e no sábado eu ficaria livre. Para mim, não era nenhum problema. Aceitei. Depois ele foi entrando. Epa, vai trabalhando sim, mas no sábado você não pode jogar futebol. Eu era amante de futebol. Ele foi, pouco a pouco, eliminando os meus desejos. Então, entra a terceira fase. Na altura, quando eu ainda estava no ensino básico, o meu desejo era de me tornar padre, porque estava na igreja católica. Então, ele me disse que já que você precisa ser padre, o que acha de estudarmos junto a Bíblia, para tentar aprofundar ali o seu conhecimento, para um dia te ajudar ainda mais a sua igreja? Eu agradeci, ok, boa ideia. Fui estudando com ele, fui estudando a Bíblia, convidou-me para a igreja. Eu recordo que o meu primeiro sábado fui na igreja de sapatilhas, de calções, camisetas. Normalmente fui lá, em vez até de passar o culto, prestava atenção nas meninas que ali percorriam. E por causa dessas meninas amigas que ali estavam, fui aprender a gostar. Voltei no sábado à tarde, no sábado seguinte, fui passando lá. Mas a essência, a intenção ali era simplesmente para brincar com elas. Então, entra a segunda fase, que já era chantagem, entre aspas. É o seguinte, ok, se você quer continuar a trabalhar aqui, é muito simples. Você terá que participar comigo na igreja. E isso não fala diretamente para mim, fala para os meus amigos, que é o vosso amigo, se ele não continuar a ir comigo na igreja e a estudar a Bíblia, infelizmente, irei demiti-lo. Para mim, recebi aquela informação como um choque. Lembrando que eu dependia daquele valor para sustentar a minha família, que meu pai até na altura ainda estava nas celas, e para me auto-sustentar para para meus estudos. Então, eu aceitei, ok, não há nenhum problema, eu aceito isso. O desafio é simples. Aceitei, fui frequentando a igreja, fui conhecendo poucos aos poucos, e durante a minha frequência à igreja, fui perdendo o foco. Em vez de olhar para o emprego, em vez de olhar para os amigos, foi quando então comecei a olhar Cristo, passou a ser o centro da minha atenção. Comecei a estudar a Bíblia e as lições que eu estudava, passei a compartilhar com as outras pessoas. E no ano 2010, no dia 1 de maio, aceitei a Cristo publicamente, entrei nas águas batismais para me tornar agora filho de Deus e candidato para o reino de Deus. Então, nesta fase, os meus pais não sabiam ainda, porque meu pai ele ainda estava nas celas. Só posterior, quando informei a ele que já estava a frequentar numa igreja, já havia saído na igreja católica, passei para a igreja adventista, ele achou isso normal. Estando lá na igreja adventista foi quando já entrei naquela fase, passei a ser obreiro e passei para o ensino superior. Também para ele não tinha até nenhum problema, porque para ele a única coisa que meu pai sempre desejou e até agora que ele deseja é sempre a minha prosperidade. Ele sempre quer o meu melhor. Então todas as decisões que eu tomo, ele sempre respeita, sabe que tenho feito o melhor para a minha família e também para ele. Então, só que a minha mãe, no início, que teve algumas confusões, porque quando ele soube que eu fazia o ensino superior, entre aspas, já que sabe que em Moçambique, quando alguém torna-se licenciado, então chama-se de doutor, então ela confundia esse doutor com o diretor da escola. Então, em algum momento ela me chama, meu filho é diretor da escola, meu filho é diretor da escola, meu filho é diretor da escola. Mas poucos ela está compreendendo que, infelizmente, esse diretor não é diretor, mas sim é doutor, como o mundo chama. Mas a minha profissão é mesmo o pastor. E aí, isso ainda estou a fazer, estou explicando ainda a ela, pouco a pouco, para poder compreender. Então, a minha família não teve nenhum impasse em relação à minha decisão, pela graça de Deus. A minha conversão e agora como pastor não teve muito impacto. Eles não influenciaram negativamente. Pelo contrário, sempre me acolheram, porque por meio das minhas decisões, desde que conheci a igreja, reduzi drasticamente brigas, como eu havia dito que no início eu lutava aí com os amigos, mas quando conheci a igreja adventista, aquelas lutas desapareceram.
quando conheci a igreja, o álcool, o fumo desapareceu, passei a ser a pessoa mais saudável na família. Os meus pais não me visitam, eles não recebem informações que estou internado no hospital, estou aqui no hospital. Então, eles já sabem que a igreja está mais para me dar benefício, mais do que prejuízos. É assim, mais ou menos, como foi a história. Uau! Que bom! Quer dizer, do sonho de ser padre para pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim. Quer dizer, o sonho era sempre de servir a Deus, como não sabia. E até hoje se encontra nesta posição em que se encontra. Sim. E os seus amigos da infância, hoje, quando o veem como pastor, como tem sido a reação deles? Infelizmente, os meus amigos da infância, até hoje, todos eles tornaram-se bêbados, são alcoólatras 100%. Quando ando com eles, até parece que somos pai e filho, eles tornaram-se mais velhos, por causa do desgaste da saúde deles. Então, quando eu vou para lá, alguns deles tornam-se fugitivos, fogem, não podemos andar com eles, não somos mais do mesmo nível, mas eu sempre tento me aproximar-se deles. Então, eles não têm me recebido bem, primeiro por causa da minha postura física, segundo, por causa da parte acadêmica. Eles temem, porque infelizmente todos eles não fizeram até nem o ensino secundário, não entraram lá. Então, por causa desse desnível, não tem sido fácil. Eles sempre andam ali fugitivos. Então, alguns que tentam me aproximar só são aqueles do ensino superior, do ensino secundário, que estudaram comigo, mas também eles até já me chamavam do pastor, muito antes até de ter entrado ali na formação pastoral. Então, todos eles estão a receber ali de bom agrado como pastor, apesar de que, em algum momento, eu sempre tento ali forçar a barra para mantermos a comunicação. Mas, pela graça de Deus, espero que daqui a pouco algum deles também irão entrar nesta fileira a caminho para o céu. Uau! Que bom, que bom, que bom, pastor e pastor Januário. Muito grato aos nossos internautas que estão a nos acompanhar neste grande percurso referente a esta edição de hoje, quinta-feira. Portanto, estamos com o pastor Januário e, para já, pastor, talvez nos conte um pouco as experiências no campo missionário, como obreiro e agora como pastor, principalmente no que diz respeito à pregação do Evangelho para outras pessoas que ainda não acreditam na mensagem que está sendo pregada. Esta tem sido uma experiência para mim, digo, boa, porque o Espírito Santo tem influenciado positivamente em trazer pessoas para Cristo. Em todas as campanhas, pela graça de Deus que já fiz, tem pessoas que já entregaram as suas vidas voluntariamente a Deus. Eu acredito que, se for para o reino dos céus, lá poderei mais de 50 pessoas que já ganhei até aqui com a minha influência e com base no meu trabalho da pregação do Evangelho. Então, até aqui tem sido um sucesso, pela graça de Deus. Cristo ainda está lutando do nosso lado. Ele ainda está tocando os corações da medida em que nós pregamos o Evangelho. E claro que em todas as campanhas que já fizemos, que eu já fiz, sempre houve imposições da parte do inimigo. Há momentos que, ora é corrente elétrica, ora é projetor, ora é chuva, mas isso nunca nos impediu de pregar o Evangelho. Mais uma vez, Deus ainda está a converter as almas para o seu reino, na medida em que nós pregamos o Evangelho. Uma das coisas que Deus até me abençoou com o trabalho de pregação do Evangelho é ter, pelo menos na minha família, 2 pessoas. Já tenho um irmãozinho e uma irmãzinha que aceitaram a Cristo, graças ao trabalho missionário.
que bom, pastor Januário. E em relação aos sonhos, qual é o seu, ou quais são os sonhos que tem enquanto jovem pastor e com o sangue ainda a correr, como se diz lá na linguagem popular, os seus sonhos, os seus sonhos que almeja alcançar enquanto viver? O meu primeiro sonho é fazer o meu mestrado em Novo Testamento, na língua grega. Este é o primeiro. O meu segundo sonho que eu tenho por conquistar é ser um pastor missionário. Desejo um dia pregar o evangelho nos países fora do país, principalmente nesses países de janela 1040, onde o evangelho é difícil. Isso seria possível se Deus pelo menos nos ajudasse. Se a minha esposa conseguir fazer mais um outro curso, que é da medicina, para tornar isso fácil. Simplesmente até que isso são dois. Mais um degrau, fazer meu mestrado, de preferência no Novo Testamento, na teologia do Novo Testamento, que é para fazer especificamente a língua grega. Segundo sonho, a minha esposa fazer o curso de medicina para que nós dois estamos preparados para nos tornarmos missionários. Gostaríamos de trabalhar fora do país, se for possível, Angola, Malawi, ou mesmo fora do continente africano. Gostaríamos tanto de trabalhar como missionário. Esse é o nosso maior sonho, sermos um casal missionário. Uau! O pastor fez menção ao mestrado em língua grega. Por que haverá alguma razão específica? Porque a pergunta do internauta pode ser, talvez, por que não em língua inglesa ou em uma outra língua e foi escolher justamente a língua grega? Que razões estão por detrás dessa preferência? A língua grega eu considero como sendo uma das línguas mais agradáveis de todas que eu já aprendi. É o primeiro motivo. Segundo, gosto de estudar a vida de Jesus. Só que esta vida de Jesus está escrita na língua grega, que é o Novo Testamento. Então, para eu poder compreender mais claramente as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus, é necessário que eu tenha mais noção da língua grega. É o segundo ponto. Terceiro ponto, a influência do meu docente, meu instrutor. Meu docente tinha maior paixão com a língua grega. E ele me influenciou positivamente com a língua grega. Quarto, quando eu fazia a minha formação nas línguas bíblicas, tive maior sucesso. Como eu dizia que tenho maior paixão no Novo Testamento, em terceiro ponto, por causa da influência do meu docente, ele me ajudou muito a melhorar a minha aprendizagem na língua grega e saí positivamente na escola, acima de média 15 na língua grega. É por isso que tenho maior paixão e gostaria ainda de continuar a minha aprendizagem na língua grega e fazendo o mestrado. Uau, uau, muito obrigado. E a outra preferência, pastor, essa que tem a ver com um trabalho futuro fora do continente, se for possível, ou fora de Moçambique, se for possível. Talvez mais detalhes. Eu gosto de pregar o evangelho. Gosto. Para mim, mesmo se for possível para andarmos de um lugar para outro, terminar uma campanha, passarmos para outra, e essa é a nossa maior paixão. Mas para que isso seja possível, é necessário que a gente nos tornemos um casal missionário. Fazemos trabalho fora do país, porque Moçambique, infelizmente, como pastora, não nos permite como tal. Porque a minha esposa, ela é professora, anda em algum momento ocupado para atender o trabalho dela. Então, se nós dois nos tornarmos missionários,
então estaremos livres a 100% para fazer esse trabalho missionário. O segundo ponto é, todas as vezes que leio as cartas missionárias, vejo os outros países com maior ainda necessidade da pregação do Evangelho, com poucas igrejas, sinto este chamado, este toque de querer dar o meu contributo lá a pregar este Evangelho. É por isso que o nosso maior desejo é de ser missionário. E sem esquecer que, neste mundo turbulento, são duas áreas que estão sendo afetadas. A área da saúde e a parte espiritual. Então, a nossa vontade é, quando formos chegar num lugar, a minha esposa realize a cura física, por meio da medicina. E depois, eu entro, realizando agora a cura espiritual, por meio da palavra de Deus, pregação do Evangelho. É por isso que quando a gente senta com a minha família, as nossas análises sempre rondam nesse trabalho para sermos missionários. Uau, uau, são sonhos, são sonhos. E é sempre bom a gente sonhar, até porque se nós paramos de sonhar, paramos também de existir. Pastor, e no campo familiar, quem é Pastor Januário? Já tinha começado. No campo familiar, eu sou pai de 2 filhos, um menino, que é o nosso primogênito, Abdiel. Para evitar dúvidas, significa o servo de Deus, não Abdiel. E uma menina, de nome Jaziela, que significa aquele que o Senhor fez, ou a quem o Senhor fez. Os 2 nomes são de origem hebraica. E também, como eu dizia, fora de ser pai, também sou esposo, sou casado com a minha esposa, o nome dela é Helena, sou marido para ela, mas também sou namorado e amigo para ela. Então, para minha família, existe uma das coisas que luto sempre a cada dia para melhorar, é manter o meu cuidado com a minha família. Em outras palavras, a minha família é a minha primeira prioridade. Todas as coisas aqui na Terra vêm em segundo lugar, primeiro é a minha família. Ok. E pastor, tendo em conta que ainda é um pastor jovem, um casal jovem, talvez seja importante nos partilhar também a experiência de namoro a que vocês já tiveram. Estamos a ver num mundo muito difícil, em que os jovens tendem a correr muito, a apressar muito em alguns processos, quando o assunto é ter um namorado ou uma namorada. E talvez a história do pastor com a mamãe Helena ajude a inspirar também a juventude atual, tendo em conta que também é um casal jovem. Percebe? O meu namoro foi a segunda licenciatura. Namorei com a minha esposa durante 4 anos. Conheci ela na última fase de 2013, quando estava mesmo para receber a bolsa. Recebi a bolsa estando no início do namoro, e ela me acompanhou durante a minha formação. Foi a minha companheira que sempre me ajudou a erguer-se e a ter o foco. Todas as vezes que as lágrimas caíam por causa da academia, ela sempre estava lá para mim. Todas as vezes que as finanças ficavam embaixo, ela estava lá para me ajudar. Então, ela foi uma boa companheira, uma boa namorada. Iniciei a namorar com ela desde 2013 e casamos em 2017. Então, namoro é sempre bom. Mesmo até após ter casado, não paramos de namorar. Em cada final do ano, sempre temos tido aí algumas saídas. Quando largo do serviço, quando estou em casa,
saio de calções, sapatilhas, até o momento do chinelo, deixamos crianças em casa para ir namorar, dar um passeio com ela para relembrar os momentos. Então, o meu namoro não parou, somente irá parar quando nós perdemos a vida. Às vezes, eu tenho brincado com ela que se ela perder primeiro a vida, eu não irei casar. Se for eu a perder primeiro a vida, ela também não poderá casar, para esperarmos Jesus assim juntos. E se for possível até morrermos no mesmo dia, para evitar que tenhamos aí novas investidas e lembrarmos, não iremos conseguir esquecer o momento do namoro. O namoro foi uma fase agradável e até agora tem sido muito agradável, continuamos sempre a namorar e não consigo até chamar ela pelo nome, como muitos têm feito ali. Dar fulano, Helena, ou mãe, dar fulano, eu não consigo. Até agora é sempre amor, porque ela foi uma boa namorada. Aliás, como namorada, ela me complicou. Levei aproximadamente uns 2 meses a lançar o meu anzol para poder apanhar o peixe. Então, por ter me custado muito durante a primeira fase da conquista, é por isso que valorizo muito a ela como a minha primeira dama e a minha filha também. É por isso que quando eu vou na igreja, nenhum jovem ali tem que estar de olho nela, porque ela já está nas minhas mãos. Pastor, que conselho, já na reta final, já estamos mesmo na reta final, que conselhos daria a jovens atuais num contexto em que tem havido muitas traições, na quantidade de um pastor jovem com essa experiência toda, muito calorosa de amor com a sua esposa, que recomendações, que conselhos daria a jovens nessa situação de traição, de fornicação? Ok. Primeiro, para os jovens que estão em busca de uma namorada, lembre-se que existem tantas mulheres, mas nem todas podem ser uma esposa. A Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha alguém que dá a felicidade, e nela não irá encontrar o mal. Diz isso o sábio Salomão. Então, procure uma esposa, aquela que estará contigo em todos os momentos. Este é o meu primeiro conselho. Segundo, sejam fiéis. Lembre-se que quando for a iniciar o namoro com o inimigo, fornicando, então será fácil terminar lá com o inimigo. Inicie com Deus. Busque Deus no vosso namoro. Sejam fiéis. A fornicação é pecado. Na fornicação pode sair gravidez, o que irá evitar a realização dos vossos sonhos. Então, namore sim, é bíblico, é aconselhável, não case sem namorar, mas namore com a pessoa séria, a quem que você vai ajudar. Lembrando, para um jovem cristão, namorar é para casar. Não use o namoro como simplesmente um divertimento. Você está a namorar, então você entra lá na onda, só para fazer companhia. Não faça isso. Namore para casar. Este é o namoro bíblico. Namorar é na fase onde as pessoas se conhecem, criam raízes, criam um laço. Então, aproveite dessa fase. Desde que não peque, não leve a sua namorada, não leve o seu namorado para um lugar fechado. Lá poderão cair. Se pecar, então Deus irá ficar triste e não irá acompanhar, abençoar o vosso relacionamento até que peçam o perdão. Muito obrigado, Pastor Januário, por este longo percurso que hoje nos blindou. E também queremos pedir imensas desculpas aos nossos internautas devido à má qualidade da luz que se notou durante este programa. E tudo isso deveu-se mesmo à restrição de corrente elétrica por parte do nosso convidado. Mas a vontade de partilhar essas diversas experiências
quer dizer, não faltou da parte do nosso convidado, pelo que não deixe de partilhar este programa, esta edição aos seus amigos, para aqueles que estavam nos acompanhar no Facebook, cliquem lá no like e partilhem este programa para os demais poderem acompanhar. Aos que estiverem a nos acompanhar a partir do YouTube, também façam o mesmo, partilhem, para que muitos outros jovens, muitos outros internautas possam acompanhar e beber dessas experiências do pastor Januário. E muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua paciência em meio a esses desafios que nós encaramos, mas nós prometemos voltar na próxima edição com algo ainda mais interessante, assim como foi o programa desta noite. Ao pastor Januário, desejamos assim um percurso missionário muito, mas muito abençoado. Que Deus esteja consigo e até a próxima ocasião, pastor. Muito obrigado. Foi um prazer. Tchau.